a dona Edivalda Rios, ela é lá de Feira de Santana, e ela deixou essa pergunta para que eu pudesse fazer na semana passada. Ela questiona o seguinte: como se dá a volta de Jesus? Que os evangélicos afirmam que ele está voltando para arrebatar os fiéis. Então, eu pediria a Edivaldo que fizesse a interpretação dessa ideia a respeito do retorno de Jesus. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Na última vez que Jesus foi a Jerusalém, esteve na cidade de Betânia, a 8 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. E saindo de Betânia, com os seus discípulos pela manhã, para a jornada a Jerusalém, para a ceia, as últimas palavras e o martírio, ele estava próximo da cidade santa, quando disse aos amigos: está chegando a hora do testemunho, em que o Filho do Homem será maltratado e levado à cruz. Pedro, que era o seu mais próximo companheiro, disse-lhe: Senhor, não nos deixes órfãos. Ao que ele redarguiu, conforme João, capítulo 16, versículo 14, 15, 16, 25 e 26. Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador. É o Espírito de verdade que virá ter convosco, que vos repetirá as minhas palavras, que dirá coisas novas que ainda não podeis suportar. Então, naquele momento, Pedro, que era muito entusiasmado, impetuoso, estendeu o braço e disse: não, nós não deixaremos que te firam ou que te maltratem. E ele serenamente, que conhecia a psique e o moral de cada um de nós, redarguiu: Simão, antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Quer dizer, este herói que pretendia salvá-lo seria um dos primeiros a acusá-lo. Chegaram a Jerusalém e tem a entrada triunfal. As pessoas souberam que chegava o Messias, mas o Messias, para o hebreu, não era o mesmo Messias para nós outros. Era diferente. Os hebreus esperavam, e alguns ainda aguardam, o Messias prepotente, que na época tirasse o poder do Império Romano sobre eles, através da Líbia, e naturalmente tornasse-os aqueles verdadeiros eleitos, porque pelo fato de serem fiéis ao Deus único, acreditavam ser realmente eles os únicos filhos de Deus, conforme as instruções mais antigas. Foi isso que levou mais tarde Maomé, na época da sua pregação, a revoltado contra os cristãos, dizerem que os palestinos encontrariam o reino de Deus
quando já não houvesse nenhum judeu na terra. Aliás, nas lutas atuais, na Palestina e nas regiões em litígio com Israel neste momento, o motivo básico é que para alguns palestinos, enquanto houver judeu, ele não terá o reino dos céus. Porque o seu mestre teria dito que era necessário eliminar completamente o judeu da face da terra. Daí nós vimos as aberrações históricas, as perseguições, a segunda diáspora, quando os hebreus foram proibidos de residir em Israel e foram expulsos, recuperando esse direito com a formação de Israel em 1947, através da ONU, quando era secretário da ONU, o brasileiro Oswaldo Aranha. Há, portanto, vínculos muito profundos entre o Brasil e Israel, do ponto de vista histórico. Israel passou a existir a partir de 1947. É o que chamam sionismo, a religião de Sion, o monte. Então, os protestantes acharam que era a segunda volta de Jesus, porque ele disse: repetirei as lições que foram dadas. Por que ele ia repetir? Porque nós esqueceríamos. E direi coisas novas que ainda não podeis suportar. A ausência do conhecimento científico era total. Era a medicina caseira, o pensamento de Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Jesus, na Grécia. E aqueles que vieram depois, utilizando-se das superstições e transformando-as em uma doutrina de fatos. A função da ciência é provar fatos. A da religião, vincular a Deus. A ciência exige que os fatos se repitam tantas vezes quantas o interesse do pesquisador. O religioso, o conhecimento da sua transformação moral para melhor. Veio Jesus e pregou exatamente essa integração entre as descobertas do futuro e a vinculação ético-moral com a sua doutrina de amor, que está vinculada a dois postulados: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o mais notável enlace filosófico do amor, porque para amar ao próximo necessitamos de nos amar, porque quem não se ama não ama a ninguém. Se eu suspeito da minha afetividade, me acho infeliz, tenho pontos de vista negativos contra mim, eu não me conheço. Eu ainda não descobri que sou temporal e espiritual, o corpo transitório e a vida permanente. Notem bem que nós temos várias existências que constituem a vida. Que é a vida? É uma existência planetária? Não. Desde a primeira molécula submarina até o estado atual da inteligência artificial, que estamos na vida. Ora no corpo, ora fora do corpo. Jesus provou que, fora do corpo, nós estamos na vida, através da ressurreição e dos fatos históricos
do aparecimento dos espíritos à humanidade de todas as épocas. A isto, o grande psicólogo e neurologista Carl Gustav Jung chamava arquétipo, uma herança. A palavra é derivada de dois termos gregos, arqués, tipoi. Arqués, antigo, tipoi, tipo, pessoa. Então, nós somos uma pessoa que tem vários biótipos em nosso conhecimento, que tivemos várias experiências, que ele chama consciência. A consciência não morre quando morre o corpo. O corpo se dilui, mas a consciência, que é a energia que pensa, permanece e volta, reencarna. Naquele momento, Jesus dizia que não seria compreendido conforme estava profetizado. Mas ele ia pedir a Deus para mandar alguém para nos confortar. E os seus ensinamentos eram tão abrangentes que nós não tínhamos capacidade para entender, como eu não tenho capacidade para entender o átomo, que já é do meu tempo cultural. Eu sei, mas não entendo. Como é que uma partícula como o átomo pode ter quase uma centena de micropartículas num espaço infinitamente maior do que o seu volume? O átomo é invisível a olho nu. Em um microscópio normal, podemos ver que ele é constituído de 3 partes, uma imóvel e 2 em movimentos. O movimento no sentido da vertical e o movimento no sentido da horizontal. O próton, o elétron, em torno do seu centro de vitalidade. Mas isso ainda vai encontrar um universo de partículas menores, até a última, que foi encontrada no ano passado. É a partícula tão pequena, que não pode sequer ser concebida. Ela existe matematicamente. Matematicamente, o bóson é o seu nome. O bóson foi pesquisado 60 anos por um físico quântico inglês, que, bombardeando o próton, tirou de dentro dele essa partícula que é infinitamente menor, e assim vai ao infinito. Então, com a cultura de hoje, eu ainda não entendo. Quer dizer, eu aceito, acredito, compreendo, mas não entendo. Como é que pode? E da mesma forma, a Terra me parece tão grande, e, no entanto, é um grão de areia, porque o Sol é 150 milhões de vezes maior do que a Terra. E a Lua é 49 vezes menor do que a Terra. As distâncias têm que ser medidas em ano-luz. O ano-luz é o período de 360 mil quilômetros de distância. Vejam bem, daqui à Feira de Santana são 104 quilômetros. Aí imaginem, o astro mais próximo de nós está a 90 mil quilômetros-luz, contemplando. Daí uma viagem nossa pelo sistema solar, que é o conjunto de 8 planetas, eram 9, mas Plutão
foi expulso por ser um planetóide, que é pequeno. E aí o sistema solar tem aproximadamente milhares de planetóides, de asteroides, e diariamente chovem sobre a Terra milhões de asteroides, de pedaços de planetas, que nós vemos nas chamadas estrelas cadentes. Na velocidade, esses blocos imensos, que têm pedaços maiores do que a cidade de Nova York, maiores do que a cidade toda do Rio de Janeiro, que estão vindo em direção da Terra, numa velocidade tal que o atrito com a atmosfera gasta e vai consumindo, graças a Deus, e eles se desintegram, exceto alguns que escapam e caem na Terra. O desaparecimento dos dinossauros, aqueles bichinhos simpáticos do passado, foi quando um asteroide caiu na Sibéria e fez um buraco tão grande na Sibéria e levantou uma poeira tão grande que matou tudo que era vivo na superfície da Terra. A poeira. Não dá, na minha cabeça, não dá. Eu acredito, é verdade, a pesquisa científica provou. Mas como é que essa poeira veio da Sibéria matar os bichinhos aqui de Salvador? Coitadinhos. E só deixou aqueles sobreviventes, a lagartixa, o jacaré, essas coisinhas graciosas que nós vemos na antropologia. Como é que nós podemos entender? Jesus já entendia naquela época. A gente, o máximo que entendia era que a Terra era um disco. A Terra era redonda, mas no sentido da superfície. E a capital, o centro do mundo, era Jerusalém. Coitadinha de Jerusalém. Então, Jerusalém era a capital do mundo. E as estrelas eram lâmpadas mágicas que Deus colocava no céu para iluminar as noites. Vejam que coisa ingênua. E sextilhões de estrelas que nós não temos a ideia para que Deus fez, se a gente não vai ver nunca. E estão aí, graças às quais a este equilíbrio da natureza. O Sol, com a sua corte, na gravidade universal, dentro de uma galáxia. E essa galáxia, com sextilhões de sóis dentro de uma supergaláxia. Quer dizer, a minha cabeça não dá. Eu aceito, memorizo, calculo, mas quando eu imagino a Terra diante disso, é menor do que um grão de areia. Eu me surpreendi quando li em Einstein, ele dizendo, por exemplo, que os espaços interatômicos são tão grandes, o espaço de um próton dentro do átomo, ele corre com essa velocidade de 65 mil quilômetros por segundo. E o outro na horizontal. E não se bate nunca. Se um se bater no outro, será um desastre. Acaba com a vida. Então, ele nos dá a seguinte ideia. Se por acaso tirar todos os buracos da Terra, a Terra é como um queijo suíço muito caro, todo esburacado. O espaço é tanto que, se tirar os espaços da Terra, a Terra terá o tamanho de uma bola de tênis. A Terra toda é do tamanho de uma bola de tênis, pesando o peso da Terra do seu volume atual. Dá para caber na cabeça? Se alguém disser assim, eu entendi tudo, eu digo, Deus te abençoe, porque é complicado. Pois bem, então a gente tem uma ideia. Por exemplo, se a gente vai a uma estação e cai uma bola de tênis, pode ser o planeta terrestre. Não tente pegar, não, porque
é uma bola de tênis com o peso do planeta terrestre. E isto somente a Terra, que é sustentada por um Sol de quinta grandeza. O brilho é estabelecido em chamadas grandezas. A primeira grandeza, a estrela do Cruzeiro do Sul, Betelgeuse, e assim por diante. Tem um brilho alvo. Quanto mais alvo, mais poderosa e mais nova. À medida que vai diminuindo o brilho, vai ficando velhota. É como as mulheres. As mulheres de 12, 18 anos têm aquele brilho. Aos 37 tem que dar uma mascaradazinha. Aos 70, Deus abençoe. Então, o Sol também envelhece. Eu fiz uma palestra sobre astronomia e citei alguns poucos dados, porque são terríveis, não há cabeça que aguente. E quando eu terminei, veio uma moça e me disse: Divaldo, é verdade que o mundo vai se acabar? Eu digo: é verdade. Porque há uma lei. A vida, para existir, gasta energia. A gente come para quê? Para renovar a energia, porque gasta. E os cientistas dizem que o mundo vai se acabar quando o Sol morrer daqui a 11 bilhões de anos. Aí ela fez: Ave Maria, que será de mim que ainda não sou casada? Vai ter tempo. 11 bilhões, o Sol, coitadinho, que é uma estrela de quinta grandeza. A constelação de Órion é a 10ª, é a primeira grandeza. Outros astros já estão se ultimando como nós, porque transformam massa em energia do seu fogo, que é surpreendente. 200 milhões de toneladas por segundo. Então, as chamas do Sol são elaboradas por 200 toneladas de matéria. Em cada segundo, 200 milhões de matéria. Então vai chegar o momento em que não terá mais matéria. Vira uma estrela anã. E o anãozinho vai indo, até sumir. Ficam vermelhos. E é uma coisa curiosa. Quando ele vai ficando velhote, fica meio vermelho, não sei se vocês notaram. Falta de energia. Quando a gente é jovem, é aquele brilho dos olhos. Quando arranja a primeira namorada, é um brilho do pé ao cabelo. Todo mundo tem que saber, né? E aqui na mansão, quando as meninas tinham namoradas, eles falavam comigo diariamente na minha sala. Eu, a benção, tio Divaldo, eu sou do tipo e do tempo da bênção. Benção, tio, Deus dê juízo de vergonha. É uma boa coisa, né? Juízo de vergonha. E então eu olhava e disse: namorando, hein? Como é que o senhor sabe? Seus olhos. Quando está namorando, ele faísca. E quando acabava, ele dizia: acabou, hein? É, não deu certo. Mas como é que o senhor sabe? Está com o olho de vaca morta. Nem aberto, nem fechado. Então, quando vocês virem jovens assim com o olho de cabra morta, meio aberto, meio fechado, acabou o namoro. E quando o filho assim, muito assanhado, muito conversador, pode anotar que está de amor novo, que vai durar uma semana, quando dura. Porque às vezes já no terceiro dia, perdeu o encanto. Então, como era que nós poderíamos entender a mensagem do autoencontro? Viajar para dentro para descobrir suas potências emocionais. E a proposta de Jesus é: entre em você, descubra que você é. Não julgue a outro, porque você tem coisas piores do que ele. Entenda o outro. O outro é mais novo do que você, tem menos experiências. E olhem uma coisa, a Nicodemos, quando Nicodemos perguntou: o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Ele disse: nascer de novo. É claríssimo. Então Nicodemos responde: mas Senhor, como é possível um homem velho entrar no ventre de uma mulher e nascer de novo? Muito boa pergunta, não é?
E ele respondeu: é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água é ter um corpo. Nosso corpo são 68% de água, 31% de gases e de outros elementos e 1% de uma substância desconhecida. Mas 68% é água. Uma picada de alfinete pode nos matar se tiver vírus, porque o vírus é tão pequeno, que de uma picada de alfinete pode ter 1 trilhão de vírus. Imagine 1 trilhão. Nós temos apenas 300 bilhões de células. Daí nós estamos diante de quantos mistérios que são a vida. Eu mandarei alguém explicar. Veio a ciência e explicou a trajetória material. A vida começa na intimidade das águas, como molécula. Depois da molécula, vai através dos bilhões de anos, transformando-se. Nós vimos os líquens, os álcalis. Depois, nós vimos as plantas submarinas. Aderem e aparecem os primeiros batráquios, os primeiros peixes, que se aventuram transformando as guelras em pulmões para respirar dentro d'água. Saem da terra e transformam as nadadoras em pernas e braços. A cauda do símio, que é mais um braço para segurar nas árvores, transformando-a e reduzindo-a ao apêndice, que muitas vezes infecta, porque o apêndice é um pequeno canal que não tem saída. É uma tripinha entupida. De vez em quando ela entope, tem que fazer uma apendicectomia imediata. E então aí nós aprendemos a subir na árvore. Quando estávamos na árvore, olhando as árvores, aprendemos a voar. Depois, voltamos à árvore e voltamos à intimidade da terra. E nos tornamos bípedes. Eram quadrúpedes. Embora exista muito quadrúpede de 2 pernas, nós aqui estamos voando pela imaginação. Daí é a volta do Cristo, seu pensamento. Um parênteses. Cristo não é Jesus. Como as religiões nos ignoraram, não nos ensinaram nada. Jesus é o Espírito que já foi como nós e que cresceu a ponto de se tornar um Cristo. Cristo é o estágio da evolução, o estágio cristão, de entrega total, de abnegação. É Madre Teresa, Chico Xavier, alguns políticos nossos, que Deus tenha misericórdia deles. E nós estamos na fase 4, não é? 4 com 2 pernas. E então nós estamos num processo de evolução. Então Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço, se quiserdes. Quer dizer, se tiverdes fé. Se insistirdes, nós podemos fazer o que ele fez. Muita gente cura cego, aleijado, leproso. Eu vi uma cura do Chico Xavier, assim, impressionante. Uma senhora veio de Goiás, porque o seu filho havia morrido. E um outro ficou mentecapto, com o choque da morte do irmão. E ela veio pedindo caronas, desde Goiânia até Uberaba. E eu estava lá na hora que ela entrou na sala. Eu vi na hora que ela entrou na sala, na casa dele. E ela estava desesperada. Uma senhora muito humilde. E dizia: sou Chico. Eu pedia carona nas estradas, uma boleia no caminhão. E eu dizia que vinha para aqui, tinha que chegar. Eu queria saber como é que meu filho está. Aí Chico olhou para ela e disse: está muito bem, minha filha. E cadê o irmãozinho dele doente? Ele disse: está aqui fora, vai chamar. O rapaz veio com vários tiques nervosos, falando muito.
Aí o Chico disse, vem cá, meu filho. Já estava muito idoso o Chico. Pôs a mão na cabeça dele e disse assim, esqueça, pouco importa a forma como se morre. Importa que morra bem, que mentalmente esteja bem, seus atos sejam bons. Seu irmão era um verdadeiro anjo, não deixou nenhum karma, nenhuma dívida, era um rapaz muito puro. Aí o irmão, doente, foi acalmando, deixou de tremer, puxou uma cadeira, sentou-se e Chico com a mão sobre a cabeça. Depois pediu um copo com água e movimentou a mão. E a água borbulhava numa lâmpada dessa. A água borbulhava e um perfume peculiar tomou conta da sala. E ele disse, beba, meu filho. O rapaz tomou água. O desencarnado deu a mensagem para a mãe. Saíram, ela feliz, o rapaz saudável. Então, nós podemos curar em nome de Deus. Eu vi também José Arigó fazer cirurgias, pegar um canivete sujo e tirar a catarata de costas. Eu tenho um filme dele fazendo essas cirurgias. Eu mesmo tive o peito aberto com o dedo do espírito em São Paulo, da Vila Inglesa, quando eu tive um infarto. Então, eu fui lá, a sugestão do Chico, o Chico também foi, e naquela noite eu me deitei, porque eu sentia muita dor no peito. E então, o espírito japonês veio no médium semi-alfabetizado, um chofer de praça carioca. E o espírito se chamava Carioca. Então, ele chegou assim, fez o corte, eu olhando, e ele disse, não quero sangue, não quero dor. Eu não sentia nada, nem a sensação. Ainda botei a mão, ele mostrou o coração. Estava comigo, ainda está encarnado, o doutor Miguel de Jesus Sardano. Quando o Miguel olhou, desmaiou. Eu que era o dono, estava firme, olhando, olhando. Então ele mandou eu pegar, eu peguei no meu coração. Ele abriu, todos olharam e disse, a dor vai desaparecer. Depois ele uniu e com os 2 dedos ele fez 3 pontos, ele fechou a ferida cirúrgica. E disse, 3 dias depois, manda Nilson tirar os pontos que nós demos. Eu olhei, era como que um metalzinho muito maleável ligando. 3 dias depois, Nilson tirou, não ficou nem cicatriz, e eu fiquei bom. Então, tudo o que Jesus fez, nós podemos fazer, se quisermos. Agora, para o médium chegar à posição do Chico, ou daquele rapaz, que ele era tão engraçado, o que mais me convenceu da legitimidade dele era que ele conversando, ele tinha um vício de linguagem de trocar o R pelo L. Ele dizia, mês de março, terça-feira, conversando. E quando estava manifestado, era, porque março, terça-feira, não tinha o vício de linguagem do médium. Neste dia, ele me ofereceu uma pasta de couro, caiu do teto no meu colo e uma outra no colo de Chico. E ele disse, vocês carregam muitos papéis, então vão ter essa pasta. E eu então perguntei, e de onde ela veio? Nós tiramos de uma casa de couros. E eu mentalmente disse, então roubaram. Porque se a pasta está aqui, não está lá. Meu raciocínio imediato. Aí o Espírito disse, e pegamos a tesouraria do centro dinheiro e botamos no lugar. Porque passaria como furto. Então o centro pagou indiretamente. Eu tenho a pasta até hoje. Eu olho para ela, enrolo no saquinho bacana, um saquinho de pasta francesa, para dar a impressão que é francesa. Ainda não. É de materialização mesmo de São Paulo. Então, não podíamos entender. Mas agora nós já entendemos. Então, a materialização nós entendemos, através do átomo.
através da energia que vira matéria, da matéria que vira energia, da luz, que é matéria e que é energia. A luz é um item muito profundo da física, porque ela é um jato de luz, portanto, ela é energia. Mas é um jato, então ela existe, é matéria. Daí, Jesus disse, eu mandarei o Consolador. E vieram os espíritos, tomaram conta do mundo e da ciência. Se nós formos olhar as descobertas científicas, 90% delas são acaso. 90%. Acaso. A penicilina. O Dr. Fleming estava com uma lâmina de vidro onde ele botou um pouco de mofo e colocou para o mofo produzir qualquer forma de vida. Botou no laboratório, foi para casa. No dia seguinte, ele veio e pegou a lâmina, botou no microscópio. Quando colocou no microscópio, ele percebeu muitas formas de vida mortas. Ele ficou impressionado, porque a lâmina ficou embaixo de um gotejador de ácido, e o gotejador caía durante a noite na formação do mofo. E então, através do mofo, havia um produto que podia matar os microscópios, ou as vidas microscópicas. Surgiu a penicilina, salvou a humanidade, né? E aí da penicilina vieram substâncias notáveis. E hoje nós temos os robôs que fazem cirurgia. De Nova York, pode operar uma pessoa aqui no Santa Isabel. O robô aqui, e o cientista lá com outro robô operando o coração. E não erra, porque o robô não erra, ele é programado. Nós erramos, porque nós não somos programados. A nossa mente pensa muito, e a gente vai agindo, de repente tem uma ideia diferente, muda. O robô não, ele repete sempre que estiver gravado. Daí o Cristo, a sabedoria, através de Jesus, está regendo os destinos da terra. E tanta desgraça é culpa de Deus, não é? Não é não, é nossa, porque a gente tem a liberdade de fazer o que quiser. Qual é a ética de hoje no Brasil? O aluno não pode ser reprovado. Então nós vamos ter quadrúpedes com diploma. Já temos. Eu tenho um amigo que fazia uma cirurgia de joelho. O médico fez. Só que fez no joelho sadio. E ele teve que operar o outro e ficou aleijado dos dois. E os erros na medicina, como em qualquer arte, em qualquer onde está a alma humana, há a fragilidade, há o erro. Então, entope as manchetes de jornal, porque nós já somos muito frágeis, mas já conseguimos entender a vida na Lua, já podemos cultivar na Lua alimentos, porque não precisa de terra, é somente criar oxigênio em agriculturas especializadas e as plantas aéreas absorverem. Eu estive na Holanda, em um jardim artificial, tudo é no ar. Então a terra fica lá embaixo desprezada. Toda a alimentação vem das plantas aéreas. Hoje, como é notável a gente poder ver. Eu sou fã do telefone, embora deteste telefonar. Eu detesto telefonar e não sei telefonar. Fico ansioso para acabar logo. E a pessoa vai rendendo e eu, pois é, até logo, Deus te abençoe. E a pessoa, não, é um problema. Então, quem me quiser bem, não telefone. E não renda. Até 2 minutos eu aguento bem, depois entra a minha fobia. Mas que coisa notável. E agora a gente só falta sentir o cheiro da pessoa. Graças a Deus. Porque já imaginou na hora que a gente vê o indivíduo e sentiu o cheiro? Eles tentaram isso em Hollywood. Os perfumes dos atores, porque tem algum ator que não usa perfume e tem mania, não toma banho,
só usa papel higiênico, só usa lencinho. Imagine aquela suadeira e um lencinho nos pontos capitais. Quem é que aguenta? E todos reclamam, está na internet. A internet explica alguns que eu tinha uma admiração, mas quando eu me lembrei do suor que ele tem, que não limpa, pronto, eu já estou com antipatia, porque eu não posso conversar com ele 1 hora sem espirrar. Daí veio Jesus, hoje, através dos bons espíritos, que nos atendem, que nos socorrem. Quantas vezes, então, eu cunhei uma ideia. Você está numa ponte, e vai sair da ponte e aparece um leão que vem na sua direção. Você corre para voltar, e vem um tigre, e você está entre um tigre e um leão. Aí olha para baixo para se jogar na água, e tem jacarés, alligators e etc. E diz assim, ai meu Deus, será que você vai atendido? Como? Quem tem ideia? Quando a terra não dá meios, o socorro vem do alto, vem um helicóptero com o bombeiro e joga a corda. E aí a gente sai. Quanta gente tem sido salva por helicóptero? Naufrágios, incêndios, acidentes variados. Tem um caso até muito interessante de um protestante, que era muito fanático. Ele dizia que Deus o salvaria em qualquer situação. E veio uma chuvarada muito grande para uma cidadezinha americana, e os bombeiros avisaram para evacuar a cidade. Todos evacuaram, menos o protestante. O protestante disse, não, na hora H, Deus me tira. E os bombeiros disseram, vai vazar todos os recursos estão previstos, mas não tem como evitar que exploda o imenso depósito de águas. Não tem como evitar. Ele disse, Deus vai me salvar. E então evacuaram a cidade e começou a chover. Alagou as ruas, as águas começaram a entrar na igreja, e então os bombeiros foram ter a última oportunidade. O último barco, diz, não, Deus vai me salvar. E a água foi entrando, ele subiu para o coro da igreja. E aí foram os últimos, será agora, não podemos mais, não, Deus vai me salvar. Veio um barco, venha, homem. Não, ele subiu na torre da igreja e ficou lá em cima esperando Deus. Mas aí a água subiu e ele morreu afogado. Quando ele chegou ao paraíso, Deus disse, vai para o inferno. Mas para o inferno? Com a fé que eu tenho, com a fé que você tem. Você disse que ele ia salvar. Eu tentei 9 vezes e você recusou. Então, inferno para você, não tem fé. Você acha que eu ia pessoalmente lhe pegar? Gracinha. Deus se comunica conosco através de outro. É linda esta frase de Joana de Ângeles. Fala a criatura humana a Deus através da oração. Responde Deus à criatura através da inspiração. Ajuda Deus à criatura através de outra criatura. Mas a gente quer que Deus venha pessoalmente, bata na porta. É Deus chegando. Aí diz, espera um pouquinho que eu vou arrumar o cabelo para sair. Então é essa a interpretação que Jesus deu. E quantos de nós, quando a coisa está tão áspera, e já não temos para onde apelar, agora é com o Senhor, porque já não temos mais o que fazer. Eu digo sempre para ele, eu digo, o senhor acha, meu pai, que o senhor não pode com o demônio, acha que eu vou poder? Está enganado. Resolva lá seu problema com ele e deixa um restinho comigo. E ele resolveu até hoje. Eu era muito católico, e um dia cheguei no altar do coração de Jesus, que eu era devoto, tinha calos nos joelhos, de tanto ajoelhar, porque eu vi os espíritos, o padre dizia que era o diabo. O espírito dizia que não era o diabo, que o diabo era a mãe do padre. Enfim, era uma fofoca do além terrível. E eu no meio. Um dia eu disse a Deus, o senhor não pode com o demônio, acha que eu vou poder? Negativo, eu não vou dar mais importância e também não creio no senhor. Ele escutou, para mostrar que me queria bem. Eu aí sofri muito mais.
Até o dia que o próprio espírito que me perseguia disse assim, Divaldo, tudo isso aqui tem uma razão. E me contou uma história linda de uma encarnação no século XVI. A data foi 1526. Veja, sabem aonde? Na França. No Pau da Lima é agora. Mas foi da França. Eu nem vou dizer onde fui, para não provocar inveja. Mas foi da França. Que miserável. Que miserável. Quantas vidas passaram pela Inquisição. Quanta impiedade, quanta cegueira. Eu tinha que vir reparar. Vim em várias. Essa aqui é a quarta, depois daquela. Reparando. Até quando o espírito de um leproso me apareceu, eu já contei aqui, Jesus Gonçalves, e me diz assim, eu sou teu irmão. E eu disse, nossa, que irmão que eu arranjei. Ele disse assim, olha bem, e se transformou num jato de luz. Então, todos nós temos esses irmãos, nossos amigos. Não duvidemos de Deus. O Consolador veio. A alma querida parte, a gente, adeus não, até logo. Au revoir, eu verei depois. E volta, e nos encontramos. E temos a certeza de que a nossa vida tem um sentido. Olhamos em volta, tem tanta coisa bela no mundo, porque essa tara nossa de ver exatamente o contrário é um transtorno psicológico de natureza narcisista. A gente quer ser importante e chama atenção. Se não chama pela saúde, chama pela doença. É um fenômeno psicológico, é um trauma de infância. Então a doutrina mostra que nós somos hoje a súmula daquilo que experimentamos. Por exemplo, meu pai não aceitava explicação. Ele pegava, dava primeiro uma surra e depois explicava por quê. Mas se a gente tinha dado a surra, não tinha como. Foi assim que eu desenvolvi a mediunidade. Eu falava, apanhava, ficava por isso mesmo. Até o dia que o pai dele me apareceu e disse, diga a Chico, que ele era muito pior do que você e eu não batia nele. Ai, eu aí fiquei tão contente. Eu perguntei, e o nome do senhor? Temístocles. Eu disse, o senhor era quê? O pai dele? Você não sabe que demônio era este homem? Aí ele disse assim, pai, eu estou vendo o seu pai. Mas falei com ele. Porque eu mentia, não dizia, não, eu não vejo, é uma alucinação. Ele disse, o que é? Eu digo, seu pai. Seu Temístocles. Ele tomou um susto, porque ele nunca pronunciou o nome do pai. E é um nome grego que não é fácil para uma criança de 12 anos. E ele disse, como é que você sabe o nome de papai? Eu digo, ele que está dizendo. E está dizendo uma coisa engraçada, que o senhor é pior do que eu. E ele nunca lhe bateu. Viu? Ele está dizendo, aí eu dei uma melhorada. Não sabe? Numa oportunidade dessa, eu não ia ser fiel. Ele está dizendo que é pecado maltratar os filhos. Ele perguntou assim, ele está dizendo isso? Eu digo, não exatamente, mas é mesmo o que está dizendo. Que o senhor não me bate mais. Porque se o senhor me bater, eu vou fugir. Ele ficou com medo. E aí ele perguntou, como era o rosto de seu avô? Eu disse, eu estou vendo, ele usava óculos, tinha um bigode que descia por aqui. Disse, meu filho é seu avô. Não tinha foto, não tinha nada, lá em casa não tinha esse negócio de fotografia. Eu fui tirar fotografia com 18 anos, quando eu tive que ir para o exército, para o tiro de guerra. E então, como é que sabia? Ele disse, minha cabeça não entende. Como é que você vê? Eu digo, como é que o senhor vê? Ele disse, com os olhos. Eu digo, eu é com a alma. É a mesma coisa. Ficou tão meu amigo, ele desencarnou aqui na mansão, onde hoje faz o culto evangélico. Então, na hora que ele estava morrendo, ele me disse assim, você já me perdoou? Eu perguntei, o quê, pai? Porque era um homem extraordinário. Ele disse, as surras que eu lhe dei, eu digo, não. Eu agradeço, porque me educou. Porque há pessoas que precisam muito da chibata, como o cachorro. A gente não vai maltratar, mas um beliscãozinho de quando em quando, aquele beliscãozinho de caranguejo, né? Chega assim. Os meus meninos, eu adorava dar um beliscão.
Eu tinha uns terrores da madrugada, eu disse, vem cá, bote aí o braço, aí eu pegava assim. Quando ele, tio, tá doendo, eu digo, mas é para doer. Quando doer muito, fale, aí tossia, aí era um prazer sensual. Que eu aí via ele, tio, eu digo, vai melhorar, não vai, meu filho? Vou, eu digo, então. É só destarrachar. Atarracha, desatarracha. Vai depender de você. Você não vai fazer mais isso, não é? Não, senhor. Eu digo, pois é. Está vendo como a vida é linda? E tinha uns que eu dizia assim, mas eu vou terminar o beliscão, senão não vale, eu estou no meio. Então, pelo amor de Deus, não faça não. Eu digo, agora como é que eu vou pedir para você não desobedecer, ser um mau exemplo? Você faz isso, o que é que eu digo ao seu irmão? Ah, tio, mas o senhor nesse negócio de não bater na gente, eu digo, não bato. Em nenhum. Não dou castigo nenhum. Só me divirto com beliscão. Eu acho tão bonita a palavra. Até eu procurei em francês, em inglês e italiano. Eu sei 3 idiomas, fora o nosso. Meus filhos, tem vários aqui me ouvindo. Chegava a dizer, tio, nunca mais eu dei um beliscão na gente. Eu digo, vocês que nunca mais precisaram. E adulto também não tem isso, não. Chega aqui, tio, porque eu deixei minha mulher. O quê? Vem cá. Aí ali eu pego assim, olha aqui eu me olhando. Pego, você o quê? Qual foi o motivo? Porque eu sou muito feminista. As mulheres têm que me amar muito, porque eu defendo ruim. Porque ela não correspondia. Eu digo, se ela não correspondia, é porque você não é bom marido. Porque, diga para ela vir aqui, mas eu resolvo logo. Vá lá pedir desculpa. Eles me querem bem, alguns. Outros saíram, nem disseram até logo. Nunca voltaram. Estão nas mãos de Deus. Né? 2 desencarnaram recentemente com um problema muito grave, câncer de pâncreas. É um dos cânceres mais terríveis. E então mandaram me chamar. Pois não, meu filho. Eu disse, tio, eu estou com câncer. É natural, meu filho. Ninguém morre de saúde. Morre de doença. O senhor acha que eu vou morrer? Vai. Pâncreas. Dá logo metástase. Mas o importante não é morrer. É viajar bem, arrumar a mala. Está bem arrumado? Ele dizia assim, tô não. Eu digo, então aproveite. Porque o máximo que eles podem conceder é 1 mês, 2. E partem. Vamos nos encontrar. Alguém disse assim, você não sente falta? Eu digo, tenha pena de quem não chora. Por quê? Introjeta e sente muito mais. Só que aprende a sorrir para consolar os outros. Dizia um grande filósofo alemão, Rainer Maria Rilke. Esse alemão, poeta, se tornou poeta, principalmente por uma frase. Certo dia, ele recebeu uma carta de um jovem, dizendo, Rainer, eu gostaria que você me ensinasse a fazer poesia. Ele então respondeu, não se aprende a fazer poesia. A poesia surge dentro do artista. Se aprende a fazer métrica, a contar, a sintetizar, a fazer boas rimas. Mas a pessoa é poeta dentro, não por fora. E então essa carta dele ficou célebre. E ele teve que fazer outras cartas que foi transformada no livro. Carta a um jovem poeta. Ele então diz, ninguém ensina com sabedoria se não passou pelo sofrimento que está ensinando ao outro para libertar. Se alguém vem e me diz, meu filho morreu, eu sei o que é, porque morreram meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, 12 morreram, eu fiquei para a semente. E então, por ser espírita, eu não me permiti chorar. É natural. Mas o não chorar não quer dizer que é falta de sentimento. É muito mais, a ausência. Na morte, o pior é a ausência física, as brigas, as fofocas, aquele carinho, o momento do perdão. Naqueles que se amam, é a certeza de que, mesmo numa injunção penosa, conta com aquela alma.
Daí a gente ama a pessoa é na hora difícil, porque na hora fácil não precisa. Todo mundo gosta de uma pessoa simpática, alegre, generosa, e de uma pessoa que está sempre emburrada. Um amigo me dizia assim, eu já sei a cara que vou encontrar. Ela tem 14 caras. Então, quando eu chego, olá, meu bem, ela, chegou você. Não, se você está incomodado, eu vou para o barzinho, me divertir com as garotas. Vá para você ver uma coisa. Então, chegou o pobre do homem. Olá, meu bem. O dia foi bom, que calor. Hoje a gente tem a desculpa do calor, que calor. Saí, tomei um refresco, fui no bar, não sei o quê. Aí assim, aí eu não tive tempo. As crianças do muito trabalho, você conhece, deve me ajudar aqui a lavar os pratos. O homem adora lavar prato. Para cozinhar, ele tem que ter uma veia artística. Então, ele tem que ser um artista para saber. Eu tenho amigos que a mulher não se preocupa. Ela lava os pratos e ele cozinha. Já imaginou um marido desse? Tem até uma história que um homem, umas amigas, foram a uma loja que inauguraram em Londres, com 5 andares. Vendiam-se maridos. E todo mundo que não é casado precisa de uma companhia. E elas foram, mas havia uma que era exigente. No primeiro andar dizia, aqui os maridos são muito pacientes. Ela disse, mas a paciência só não basta. Foi ao segundo andar. Estava lá, aqui, além dos maridos serem pacientes, são muito gentis. Ela disse, gentis, mas em que será? Será que eles dão presentes? Eu vou tentar o terceiro andar. Foi ao terceiro andar. Então, aqui, vendem-se os maridos que acariciam muito as mulheres, mas não são pacientes. Ela disse, viu? Quase que eu caí. Vá ao quarto andar e daí subiu. O marido tinha todas as virtudes menos uma. Ela subiu ao quinto. Aí tinha escrito assim, você perdeu 4 oportunidades, vai ficar solteira. Porque todo mundo tinha defeito. Então a gente vai relevando. Um defeito compreende o outro, etc. Daí, a longa palestra, ao invés de uma resposta breve, fiz uma palestrinha, fiquei com saudade. Não sou de falar muito, como diz o Mário. Então, fiz uma palestrinha. E quem fez pergunta, a gente responde na próxima. Né? Vamos agora trabalhar. Médio que não trabalha, dá mofo. Aqui nós temos médiuns de todo tipo. Médiuns que têm mofo, hoje eu não vou dar passo. Depois falta. Carnaval foi um horror, eu quase não tinha passista. Eu olhei e disse assim, meu Deus, que o médium quebra o braço lá, mas que venha dar passe cá. Da outra sessão estava assim de médiuns, graças a Deus. Então vamos trabalhar, porque o ácido está caindo na lâmina do mofo, e o mofo vai passar. Vamos então pedir aos médiuns para tomar os seus lugares e nos aplicarem passes, para nós sairmos daqui vitalizados, cheios de esperança. Senhor Jesus, abençoa os companheiros de mediunidade, para que eles possam ser instrumento das tuas energias, ajudar-nos na ascese espiritual, diminuir-nos o cansaço, o sofrimento, os dramas íntimos. Abençoa a cada um de nós, dando-nos a alegria de viver e saúde espiritual para o bem. Permite que as tuas lições encontrem guarida em nossa alma para que sejamos felizes e alegres.
Ó Senhor da vida, dá-nos a tua concessão de bondade, de carinho, auxiliando neste momento difícil nosso lar, nossa família, aqueles a quem amamos. Ainda te pedimos, em favor dos suicidas que tanto sofrem, dessas almas que se perdem na ignorância do autocídio e padecem aflições. Pedimos-te pelos nossos inimigos que trabalham mentalmente ou fisicamente contra nós. Abençoa nossa casa, nossos diretores, nosso santuário de bênçãos, para auxiliar as almas em aflição. Ajuda-nos a servir e abençoa aqueles que nos frequentam, que nos visitam. Encoraja-os, faze-os ditosos. Ainda te pedimos, Senhor, em favor de todos aqueles que ignoram a verdade, que se impõem na condição de cépticos e materialistas, estão equivocados e despertarão um dia. Ajuda-os. Ajuda também a nossa água a adquirir as propriedades das boldas em Caná, mudando de estrutura e proporcionando o bem-estar. Pedimos-te pela paz doméstica, pela paz do coração, pela paz no Brasil, pelos que estão na angústia da guerra, pelos que estão sofrendo injustiças, os encarcerados, os criminosos, resgatando dívidas, pela paz no mundo. Ó Senhor, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos amigos, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz. Está encerrada a nossa sessão.